Então, vamos lá. Vocês estão enxergando o slide? Conseguem enxergar? Sim, professora. Pronto. Então, a gente vai ver hoje, ou vai começar a ver hoje, dois assuntos que são bem interessantes, sendo o primeiro deles relacionado com a demonstração do resultado e a segunda com a demonstração do resultado abrangente. A primeira é bem tranquila, né, e bastante conhecida nossa, né? Aí agora a segunda, que é a DRA. Vocês chegaram a ver, viram direitinho nas aulas da graduação? Conseguiram ver bem direitinho? Amores? Sim, professora. Vamos embora, fazer uma revisão aqui. A demonstração do resultado, bem como os resultados abrangentes, devem apresentar, né, além das seções da demonstração do resultado e dos outros resultados abrangentes, né, o total do resultado do período, do lucro do período, acrescido dos resultados chamados aí de abrangentes. Vocês sabem por que o nome é resultado abrangente e resultado do período? Vocês sabem a distinção entre essas duas nomenclaturas, resultado do período e resultado abrangente? O que vem a ser um resultado abrangente? O que vem a ser a DRA, pessoal? Qual que é o objetivo dela? O que ela tem para além do lucro? Só lembrando que eu não consigo enxergar o chat, tá? Porque eu estou apresentando a PowerPoint, aí eu não consigo visualizar o chat, tá bom? Mas aí a pergunta é, o que tem na DRA, né, que complementa aí a demonstração do resultado do período? O que ela traz? Oi? Escuta, show. Boa noite. Boa Então, noite, amor. eu acho que eu já estudei DRA, mas já faz um bom tempinho que não vejo, sabe? Então, eu preciso relembrar, mas se eu não me engano, a do exercício contempla o exercício abrangente, é algo mais extenso. Então, seria de outros exercícios. Mais É isso que eu tô pensando. Mais extenso em que medida? O que vem a ser essa extensão aí, ao qual você se refere? Eu diria que seria resultados de outros exercícios. Outros exercícios financeiros. É o que eu estou pensando. Vamos lá, então. Que tipo de lançamentos você vai levar para a DRE? Aqueles que são pela competência, correto? Então, tudo que está acontecendo de receita e despesa, você vai lançar por competência na DRE, correto? E na DRA, os lançamentos que você vai lançar são por competência também ou são resultados de exercícios futuros? É que eu, na mente, só conheço dois. Por competência ou por caixa. Eu acho difícil ser por caixa. Então, é por competência também. Exato. Então, tanto a DRE como a DRA trabalham no regime de competência. Então, nenhuma das duas, elas têm essa característica de resultados futuros ou antecipados, tá? Elas vão trabalhar por competência. Então, qual que é a diferença de uma para outra? Então, é a seguinte, a demonstração do resultado do exercício, ela vai trabalhar com receitas ou despesas que tem uma característica eu acho melhor explicar a DRA, e aí
pela diferença, a gente vai chegar na DRE. Então, vamos fazer o seguinte: o que vem a ser a DRA? A demonstração do resultado abrangente, ela vai receber a contrapartida de aumentos ou reduções de ativos e passivos que tem uma característica de variabilidade muito alta, que tem variações monetárias muito altas e que cuja a conversão daquilo ali em caixa, ou seja, a realização daquilo ali só vai acontecer em um período muito distante. Em outras palavras, a DRA ela vai receber receitas ou despesas cuja conversibilidade em caixa vai acontecer muito lá na frente, e a formação dessa receita ou despesa ela vai se dar por meio de um resultado econômico muito volátil. Trocando em miúdos, o que eu estou querendo dizer é que essa receita ou despesa que vai para a DRA, ela vai oscilar muito. Não é uma coisa que você, como tem, por exemplo, a questão dos juros, né? Então, todo mês você vai apropriar aquele valor dos juros. Então, todo mês você vai reconhecer por competência aquela parcela de juros de um empréstimo, por exemplo. Então, não é essa a característica da DRA. A DRA ela vai receber por competência, tá certo? Naquele período ali, uma variação monetária, uma variação econômica, mas o que vai causar aquela variação econômica daquele ativo ou passivo é um elemento econômico muito volátil. Então, basicamente, estamos falando de variações de valor justo, variações de mercado, variações cotadas em bolsa, cuja volatilidade é muito alta e que a conversão daquilo ali em caixa, em fluxo de caixa, vai acontecer num período muito longo. E aí, por que a gente não chama isso de um resultado do exercício? Na verdade, a gente não vai considerar um resultado do exercício, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar acrescentando ao lucro, porque o resultado do exercício vai formar o lucro. Então, a gente vai estar acrescentando ao lucro uma variação econômica muito volátil e que a conversibilidade em caixa vai acontecer lá na frente. Se a gente fizer isso, a gente vai estar impactando o lucro do exercício por um elemento monetário muito volátil e isso vai trazer um impacto direto em quê? No pagamento dos dividendos, significando, então, que eu vou pagar dividendos de um lucro que a conversão daquilo ali em caixa, quando for acontecer lá no futuro, pode ser que aconteça por um valor muito diferente daquilo que a gente está reconhecendo hoje. Como é muito volátil, então hoje é receita, amanhã é despesa, depois de amanhã é receita, depois... Então vai ficar oscilando muito. E vai oscilar muito por muito tempo, e a conversibilidade em caixa vai acontecer lá na frente. Então, para evitar essa, aspas, contaminação do lucro, você pega toda essa volatilidade e coloca ela dentro do patrimônio líquido e vai chamar isso de um resultado abrangente. Mas, na verdade, o que é que vem a ser, de fato, o resultado do período? O resultado do período é o que vai estar lá no lucro, acrescido dessas outras receitas ou despesas de natureza econômica muito volátil, mas que você vai reconhecer no PL. Todavia, quando você chama de resultado, você vai ter que considerar, ou você precisaria considerar, tanto o próprio lucro, que é o que está lá expresso na DRE, somado, acrescido dessas outras variações abrangentes. Deu para entender, pessoal? Professora, Hum. então seria como um ajuste de avaliação patrimonial. É exatamente o ajuste de avaliação patrimonial. O AAP é exatamente o que a gente chama de DRE. Entendi. Certo?
No Brasil, a gente não vai poder apresentar a demonstração do resultado abrangente em conjunto com a demonstração do resultado do exercício, tá? Então, a legislação societária brasileira requer que a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente sejam apresentados de forma separada, tá? Em outras jurisdições, é permitido que seja tudo uma coisa só. Você apresente tudo numa peça única. No Brasil, a gente não pode fazer isso. Então, o resultado do período é uma demonstração, resultado abrangente é outra situação, é outra demonstração. Tá? Você não pode apresentar isso tudo juntinho no dadinho, tá? São duas distintas. E aqui a gente tem, basicamente, a apresentação da DRE, tal como está disposto no CPC 26. Então, quem que é essa demonstração do resultado do exercício de acordo com o CPC 26? A receita, sendo essa receita apresentada líquida, menos os custos das mercadorias ou produtos, que vai dar o lucro bruto, as despesas com vendas gerais, administrativas e o item de outras receitas ou outras despesas, tá certo? Um campo para que a gente possa lançar o resultado da equivalência patrimonial, o famoso MEP, né, o método da equivalência patrimonial, e um grupozinho chamado de receitas ou despesas financeiras, tá? Depois a gente vai ter o resultado antes dos tributos sobre o lucro e, ao final, os tributos sobre o lucro. Muito bem. Olhando ainda para a DRE, o que é que a gente também precisa chamar a atenção? Deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui um marca-texto, não. Eu queria uma caneta. É uma caneta que eu quero? Talvez seja. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Até esse ponto aqui, que é a parcela dos resultados, até esse ponto aqui, ó, eu estou conseguindo, tá? Até esse ponto aqui, a gente vai ter o que nós chamamos de lagida. Lucro antes dos juros e impostos. Tá? Então, até esse ponto aqui é o que a gente chama de LAGIR, né? Lucro antes dos juros e imposto de renda. Tá? E aqui, depois das receitas e despesas financeiras, a gente vai ter o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Porém, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês era para um nome ou uma nomenclatura que é muito conhecida no mercado financeiro, chamado de EBITDA. E o que vem a ser o EBITDA? Tá? Eu vou escrever aqui. O que vem a ser o EBITDA, pessoal? Já ouviram falar? Sim. Esse é o Pelo que eu me EBITDA. lembro, é o EBIT mais despesas com depreciação e amortização. É o LAGIR, não é isso? Que é o lucro antes dos juros e imposto de renda, acrescido da depreciação e a amortização, tá? Então, é muito comum na literatura a gente trabalhar com o EBITDA. E o EBIT nada mais é do que esse resultado aqui, antes das receitas e despesas financeiras, acrescido da parcela com a depreciação e a parcela com a amortização. E esses dois elementos, a depreciação e a amortização,
a gente vai encontrar lá no fluxo de caixa, na DFC. Então, quando a gente quiser calcular o EBITDA de uma forma assim mais simples, basta a gente pegar o LAGIR, tá certo? Que é o lucro antes dos juros e imposto de renda, que a gente vai encontrar aqui na DRE, vai lá na DFC, pega a depreciação e a amortização, soma ao LAGIR e a gente vai encontrar o EBITDA, tá? Claro que a grosso modo, mas é assim que a gente consegue encontrar essa criaturinha. E aí, né, voltando aqui à nossa história, a gente chegou no lucro líquido do exercício. Porém, esse lucro líquido do exercício é o que a gente chama de lucro líquido das operações continuadas. Então, o que vem a ser isso? Existem situações que a empresa ela vai descontinuar alguma de suas operações. Então, como é que isso acontece? Imagine que você tenha uma empresa que ela tem uma determinada operação na sua, né, no seu leque de atividades, e essa operação ela vai ser encerrada. Essa operação pode ser uma operação industrial, um elemento, né? Pode ser uma unidade que ela vai encerrar, pode ser uma marca de produto, um share que ela vai, né, deixar de estar vendendo. Então, podem ser várias coisas que vão ser descontinuadas. De toda forma, seja lá o que for, as receitas que advêm dessa atividade que vai ser descontinuada, ela vai precisar ser evidenciada na DRE, mas em um local específico, tá? E o local onde isso vai acontecer é exatamente esse aqui. Então, após o resultado líquido das operações continuadas, a gente vai apresentar as operações ou o resultado das operações que vão ser descontinuadas, para que somente ao final a gente chegue no lucro líquido do exercício. E aí, nesse sentido, eu trouxe para vocês a demonstração da Vale. Essa demonstração da Vale, ela é antiga, tá? Ela não é exatamente de hoje, não. Mas ela vai nos ajudar a compreender o que eu estou falando aqui. Vocês estão enxergando essa demonstração da Vale? Conseguem ver? Tá dando para vocês enxergarem? Sim. Aí, o que a gente está vendo aqui? Ela é de 2015, tá? Então, ela tem um tempinho, tá? Tem um tempinho já. Mas, porque a gente está querendo, ela se encaixa. Então, aqui a gente vai ter as operações continuadas, né? As receitas das operações continuadas, e aqui ela vai nos mostrar. Depois, o bloquinho, né, das receitas ou despesas operacionais, o nosso lucro operacional, o grupo dos resultados financeiros. Então, aqui a gente já sabe que esse lucro operacional a gente pode chamar de LAGIR. Né? E aqui a gente tem o resultado financeiro e o lucro antes dos tributos. Então, aqui é o que a gente vai chamar do LAIR, lucro antes do imposto de renda. Tá? E aqui o que eu estava falando para vocês. Então, após esse resultado, que a gente está enxergando como sendo o lucro líquido das operações continuadas, então, após esse resultado, a gente vai chegar nos resultados que serão descontinuados. Então, a Vale, nesse ano aqui de 2013, ela tinha uma unidade que ela iria descontinuar, ela iria encerrar. Então, a empresa não deve apresentar o resultado da operação que vai ser descontinuada junto com as operações que vão ser continuadas. Porque se eu fizer isso, eu vou estar
promovendo uma informação errada para o tomador de decisão. Porque quando ele enxerga as receitas, que é a primeira linha da DRE, essa receita ela tem a característica de continuidade. Então, nós só devemos informar como receitas aquelas operações que serão continuadas. Se, porventura, houver alguma operação que seja descontinuada, eu não posso dizer que ela estará, eu não devo permitir que ela configure lá nas minhas receitas normais de operações continuadas. Então, eu tenho que tirar ela de lá e eu tenho que apresentá-la separadamente como sendo uma operação descontinuada. Aí, somente depois, tá certo, que a gente vai chegar no lucro líquido efetivo do período. Então, após eu apresentar o resultado das operações que vão ser descontinuadas, eu então chego no meu lucro líquido. Entenderam, pessoal, que vem a ser uma operação descontinuada e o porquê que eu devo colocar ela separadinha? Ficou claro? Alô, você? Estou escutando, pessoal? Sim, professor, ficou claro. Bom, algumas informações adicionais. A receita, ela deve ser líquida. Por que é que a receita deve ser líquida? Livre dos impostos, dos abatimentos e das devoluções. Por que isso acontece, pessoal? Turminha? Amores, não me abandonem aqui sozinha. Por que que a receita tem que ser líquida, galera? Tava pegando o fone, professora. Porque a receita tem que ser líquida. Uhum. É mais fácil evidenciar após tirar os tributos. E São é tributos. mais fácil Espera que a evidenciar. gente tem receita bruta, aí depois tem os descontos. Ih, eu esqueci. Sim, mas por que que a gente coloca a receita líquida? Começa da Por que que ela receita tem que ser líquida, né? mas por que isso? Aí, boa pergunta. É uma informação mais relevante para mostrar o resultado. A parte de Mas tributo a por gente não quê? está interessado agora para tomar decisão. Olha lá. Porque o que vai nos interessar, em última análise, é o quanto dessa receita que gera lucro, de fato, se converte em fluxos de caixa, correto? E Certo. a receita bruta, ela não traz nenhuma informação que chegue próximo dessa conversibilidade em caixa, porque a gente não recebe a receita bruta. A gente só consegue obter benefícios econômicos a partir da receita líquida, porque eu não vou obter nenhum benefício econômico com base na minha receita bruta. É que nem aquela história, quanto é que você ganha? Aí você vai dizer o líquido, né? Porque o bruto não te serve de nada, você não consegue se beneficiar do seu salário bruto. Você só consegue se beneficiar do líquido. E o benefício obtido a partir da receita só é sentido quando a receita é expurgada dos impostos. Por isso que a receita é sempre líquida. Ok? 2. Deve ser ajustada a valor presente, quando for constatado que há uma operação de financiamento. O que quer dizer isso, pessoal? Pensando, Deve pensando. ser. Pensando. Quem é que pode me ajudar? Por que a receita deve ser ajustada a valor presente quando for constatado que há uma operação de financiamento? O que quer dizer isso?
precisa ser atualizado, né? Para que o financiamento também fique fidedigno, ou seja, que seja de acordo com o que você tem. Então, é o seguinte: a receita obtida, né, da operação de financiamento, ela não tem nada a ver com a operação da empresa de venda, seja de produtos ou de serviços. Então, a operação de venda é o coração da empresa, né? O que ela obtém de receita a partir da sua venda é o que de fato nos interessa, porque é dali que advém todos os benefícios econômicos que podem ser gerados, né? Que ela pode gerar. Só que essa receita de venda, né, para o cliente, ela pode ser revertida ou ela pode ser combinada com uma outra receita, que é a receita do financiamento dessa venda. Então, quando a venda ela é realizada a prazo e quando esse prazo é dado pela empresa que está vendendo, então aquela empresa que está vendendo, ela vai estar obtendo duas receitas. Ela vai estar obtendo a receita da venda da mercadoria, produto ou serviço, e ela vai ter uma outra receita decorrente de uma atividade do financiamento daquela venda, que é uma receita financeira. Então, existem duas receitas. Uma de ordem operacional e uma de ordem financeira. É por isso que a venda, quando ela é realizada a prazo e quando existe nesse componente dessa venda um elemento financeiro, eu vou precisar colocar de forma bastante explícita quanto é que eu estou tendo de ganho pela venda e quanto é que eu estou tendo de ganho pelo financiamento dessa minha venda. Então, um exemplo muito claro, que inclusive hoje eu estava conversando sobre isso, hoje, tá? Hoje a gente teve uma conversa muito produtiva e a tia de vocês aqui aprendeu muito, né? Que foi justamente sobre o Magazine Luiza. Então, o Magazine Luiza, pessoal, na verdade é um grande banco. Por que é um grande banco, né? Porque a grande parte, ou boa parte, né, da receita do Magazine Luiza advém exatamente do financiamento das suas vendas, né? Então, ela tem ali um resultado financeiro muito expressivo, porque a maioria, quase totalidade das vendas delas é toda a prazo. E se você for querer comprar à vista e quiser um desconto, você não vai conseguir, não é? Por quê? Porque boa parte, ou grande parte, né, da receita do Magazine Luiza advém da operação de crédito pelo financiamento de suas vendas. E isso tem que estar bem discriminado na DRE. Deu para entender, turminha? Tranquilo? Sim, professor. E nas notas explicativas, nós devemos sempre apresentar um quadro onde a gente vai fazer a conciliação da receita bruta com a receita líquida, né? Então, aqui é um exemplo da Petrobras, também é uma demonstração da Petrobras antiguinha, mas dá para a gente apresentar o que a gente quer, que é justamente essa conciliação, não é? A gente vai sair daqui da receita bruta, tá certo? Que ela vai evidenciar, e aí a gente vai ter a receita obtida de forma líquida, né? Então, aqui a gente tem os encargos sobre a venda até chegar à receita líquida. E aí, quem são os 78 milhões de encargos, né? Inclui principalmente a CID, que é o imposto que incide no combustível, né? Essa primeira notinha aqui, tá, pessoal? Onde a gente tem aqui essa setinha vermelha. Então, essa setinha vermelha é esse asteriscozinho que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Então, quem que são esses impostos, né? É a CID, o PIS, a COFINS e o ICMS, tá? Então, a gente vai ter a receita bruta, que é esse valor aqui, e aqui a gente vai ter... Eita, danou-se. Tá ruim, tá? Essa minha bolinha foi a treva. Então, aqui é a minha receita bruta,
E aqui são os meus encargos, né? Fazendo com que a gente, então, chegue na receita líquida. E aqui, no caso da Petrobras, ela vai diferenciar os elementos que constituem a receita, através do que ela obtém de receita de diesel, gasolina, gás liquefeito, querosene, nafta, enfim. A gente vai ter aqui toda a distribuição dessas receitas. Também o que ela vai ter no mercado interno, né, que é esse somatório que a gente tem aí, e o que ela vai ter no mercado externo, que são as exportações e as vendas para o exterior. E aí a gente vai ter o somatório do mercado externo, esse valorzinho aqui. Né? Então, quando a gente soma o mercado interno com o mercado externo, a gente vai chegar no valor total das receitas de vendas. Então, aqui é o mercado interno e aqui é o mercado externo. Né? Então, majoritariamente, as receitas advêm, né, do que ela vende de produtos ou serviços para o mercado interno. Turminha, deu para entender? Ficou tranquilo? Sim, Amores? Sim. sim, sim. Da mesma forma que a receita deve ser ajustada a valor presente, os custos também. Por que é que a gente deve ajustar os custos a valor presente? Por quê, pessoal? A gente ajusta a receita, né? A gente não considera o elemento financeiro e a gente também vai ajustar o custo, eliminando o aspecto financeiro, se houver. Mas a pergunta é, por quê? Acredito que seja principalmente para questão de comparação. Para confrontar, os dois devem estar no mesmo período. Preferência ao valor presente. Pela confrontação, é isso? É o que eu estou pensando que tem Alguém, receitas. alguém mais pode complementar? Por que é que essa receita ela é. Por que esse custo ele é ajustado? Porque a base do cálculo da receita ela vem do custo, né? Depois é que a gente vai compondo. Então, se eu não atualizar o custo, ele vai ficar divergente da receita. E também pelo seguinte motivo. Vamos lá. O que representa o custo da mercadoria, do produto ou do serviço? Representam todos os gastos que eu tenho para produzir ou para adquirir o produto. Então, todos os gastos da produção, todos os gastos da minha compra, né? Do meu serviço. Então, está tudo aí no meu custo. Né? Representa ali o custo da mercadoria comprada, do produto que eu vou, né, produzir na indústria, beleza. Porém, contudo, todavia, se por acaso eu tiver comprado essas matérias-primas ou esse estoque a prazo, obviamente que, como é a prazo, é provável que eu esteja pagando por um componente financeiro, né? Porque, como eu estou comprando a prazo, então eu vou ter que pagar um valor final maior do que o valor presente, do que o valor justo, né? Porque, como eu vou estar comprando a prazo, então vai ter o que aí na operação? Juros. Porém, juros não é considerado um custo. O custo é o valor pelo qual eu pago para ter a mercadoria, para que eu possa revender. Agora, se eu não tenho dinheiro para comprar a mercadoria e eu vou comprar em prazo dividido, sei lá o quê, eu não devo considerar como custo a minha falta de dinheiro causador do pagamento dos juros. Então, o dinheiro que eu vou pagar a mais, né? O elemento de juros que eu vou pagar porque eu não tenho dinheiro para comprar à vista, isso não pode ser considerado como sendo um custo. É por isso que o elemento financeiro das compras a prazo
deve ser considerada uma despesa de juros e não um custo do produto. Deu para entender? Sim, mas aí é uma pergunta, na verdade. No caso de um produto, um insumo que eu tenho para produzir, ele já está quitado, está pago, está no meu estoque. Eu não tenho que calcular, trazer ele para valor justo, o valor presente, porque eu vou ter que repor esse estoque depois que eu fizer a venda? Então, isso daí é outra discussão, mas vamos a ela. O fato de você trazer a valor presente não significa que você vai estar ajustando o seu custo ao valor de reposição. Então, são duas coisas diferentes. Trazer a valor presente significa eu tirar do componente da minha compra o elemento de juros, porque eu não pude fazer a minha compra à vista. Se eu pudesse fazer a minha compra à vista, evidentemente, eu ia pagar menos. Eu não ia pagar os juros, eu ia pagar um valor menor. Beleza. E aí, como eu não posso, né, considerar os juros como um elemento de custos, juros é um elemento financeiro e não um elemento de custos, eu tiro os juros. Mas a sua pergunta é, e como é que eu vou mensurar o meu estoque? Eu não deveria mensurar meu estoque pelo valor de reposição? Então, o valor de reposição significa o seguinte, quando eu for repor aquela mercadoria no meu estoque, qual é o valor que eu vou ter que pagar? Então, o valor que eu vou ter que pagar é o valor de reposição. Mas, novamente, eu digo, mesmo que eu faça isso, eu não devo considerar como valor de reposição o valor da compra, da futura compra, acrescido novamente de juros. Valor de reposição é o seguinte, passado 2, 3 meses, eu vou comprar novamente aquele insumo. Ora, o valor pelo qual eu vou pagar daqui a 2, 3 meses é outro. Por quê? Porque tem inflação, etc. e tal. Então, aquele valor que eu paguei lá atrás, ele não permanece. E hoje eu vou pagar mais caro. Beleza. Mas eu vou pagar mais caro, por quê? Porque a economia está onerando o preço dos produtos através do efeito inflacionário. Então, o efeito inflacionário passa e sai aumentando o preço dos produtos ou serviços, porque a minha moeda ela perde poder de compra, tá? Então, a inflação causa esse efeito, da perda do poder de compra da moeda. Então, se eu quisesse, né, eu estaria, né, fazendo a mensuração do meu estoque não pelo valor de entrada, mas pelo valor de reposição. Mas isso é diferente de ajustar valor presente. Deu para entender, meu amor? Sim, sim. Deu mesmo? Ficou tranquilo? Ficou Ficou. compreensível? É muito interessante que é uma discussão que a gente teve quando eu cursei a disciplina da professora Márcia. E toda vez eu me coloco na mesma posição e vem a resposta igual, assim, porque é o posicionamento correto. Mas eu sempre me confundo. Obrigada, professora. Na verdade, essa discussão de você mensurar os estoques ao custo de reposição é uma opção, inclusive, até mesmo prevista na estrutura conceitual. Então, lá na nossa estrutura conceitual, no CPC 00, é previsto que você utilize o valor de reposição, né, o custo de reposição, como um valor para alguns ativos, né, ou passivos. E ao fazer isso, o que é que você vai estar promovendo, né? Você vai estar dizendo o seguinte, olha, eu não devo considerar como lucro operacional o resultado da minha venda menos o custo de um produto adquirido lá atrás. Por quê? Porque o meu resultado ele vai ter que estar atualizado pelo valor que eu iria repor meu estoque. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar considerando como lucro um valor irreal. Porque se eu quiser repor meu estoque,
eu não vou necessariamente recomprá-lo pelo valor do custo que eu reconheci. Então, o custo de reposição é uma prerrogativa permitida, inclusive, na estrutura conceitual 00, que fará com que você reconheça o seu lucro a partir da perspectiva de você manter o nível da sua atividade operacional via reposição de estoques. Porém, o fisco não vai curtir essa ideia. O fisco não aceita, tá? Então, a Receita Federal não curte essa proposta, evidentemente, porque em uma situação de aumento de preços, se eu fizer essa mensuração do meu custo, eu vou estar onerando o meu custo, tornando o meu custo maior do que ele é, na verdade. E meu lucro vai ficar o quê? Menor. E se eu fizer isso, o que vai acontecer com o meu imposto? Ele reduz. E aí o fisco vai dizer o quê? Nananinaná. Não quero saber disso, não. Então, caso eu faça essa opção de reconhecer o meu custo pelo valor de reposição e não pelo custo histórico, eu vou ter que fazer um ajuste na minha DRE, um ajuste nas informações que eu vou repassar ao fisco, para que eu restabeleça o custo a valor histórico e recalcule o lucro a valor histórico. Mas isso é diferente de você trazer a valor presente o custo das mercadorias. Ok, meus amores? Deu para entender? Sim, professora. Graças a Deus. E aí a questão das receitas e despesas que precisam ser apresentadas de forma separada, ou na DRE ou nas notas, e são relativos, né, a informações de receitas e despesas que sejam materiais ou relevantes. Então, receitas e despesas materiais, receitas e despesas relevantes, elas precisarão ser desagregadas e informadas separadamente, seja no corpo da DRE, seja em notas explicativas. Então, alguns exemplos. Perda por irrecuperabilidade nos estoques, no imobilizado, tá? Então, essas perdas por imparidade ou irrecuperabilidade devem ser apresentadas separadamente. Reestruturação, né? Os gastos com a reestruturação de determinadas atividades. Então, também são itens relevantes que merecem ser apresentados de forma separada. Outros, baixa de itens do imobilizado, venda, né, do imobilizado, venda de investimentos em outras, né, sociedades, participações societárias que eu estou me desfazendo, unidades descontinuadas, que eu acabei de falar da Vale, que estava descontinuando uma atividade dela, solução de litígios, né, de disputas judiciais, reversões ou provisões outras. Então, essas informações, que não é uma lista finita, mas é uma lista que tem continuidade, né? Toda vez que eu tiver uma informação material ou relevante, ela merece ser apresentada de forma separada. Aqui, um exemplo, né? Então, aqui eu estou separando em nota explicativa, abrindo em nota explicativa o elemento de outras receitas e outras despesas. Então, aqui o que era 17 milhões, eu abro para mostrar para o meu investidor, para o meu usuário, quem é ou quem são essas outras receitas e outras despesas. Turminha, deu para entender? Sim. Alguma dúvida, pessoal?
Não, professora, tá Tranquilo. aplicando. Tranquilo? Então, let's go. Resultado financeiro. Receitas e despesas de natureza financeira também devem ser apresentadas separadamente. E a gente precisa prestar atenção em ganhos e perdas, receitas ou despesas que irão para o resultado daquelas receitas ou despesas que irão para os resultados abrangentes, tá? Então, o exemplo do resultado financeiro, da nota explicativa do resultado financeiro, o detalhamento das receitas e despesas de natureza financeira. Aí a gente tem aqui um balaio de gato, né? Despesas com endividamento, variação cambial, resultado financeiro sobre endividamento, encargos, né? Todas essas receitas de natureza financeira. Atualização financeira, resultado com títulos e valores mobiliários. Então, tudo isso aí a gente vai mostrando. Imposto de renda e contribuição social, a parte tributária. Isso daí tem que ser explicado em notas, né? A composição desse quadrinho, né? Quem são essas receitas tributárias, esses impostos sobre a renda, né? A contribuição social e o imposto de renda. É o que a gente chama aí da conciliação, né? Então, as grandes empresas, principalmente, elas têm o regime de tributação pelo lucro real, né? Então, é importante, inclusive, porque as pequenas empresas que trabalham com o regime do lucro presumido ou do Simples Nacional, elas não vão ter esse quadrinho aí, essa nota explicativa. Por quê? Porque esse quadrinho aí, essa nota explicativa, ela só existirá para as empresas que são tributadas pelo lucro real, porque o lucro real representa a base de tributação vai se dar pela receita menos as despesas que são dedutíveis. Nem todas as despesas que compõem o lucro são dedutíveis do ponto de vista fiscal. Então, quando a gente chega no lucro líquido, a gente vai ter que fazer um ajuste ao lucro para poder acrescentar ou retirar essas receitas, essas despesas, perdão, que não são dedutíveis. Então, é o que a gente chama dos acréscimos, né? Ou das reduções ao lucro, né? Você vai fazer aí a questão da conciliação para a composição do lucro real. Deu para entender, meus amores? Está claro para vocês? Sim, professor. De verdade? Alguma dúvida, meus amores? Tranquilo? Tranquilo. Vamos adiante. Itens extraordinários. O que são itens extraordinários? Antigamente, né, a gente tinha aquela rubrica chamada de outras receitas não operacionais, né? Aquela brincadeira do que era não operacional, do que era, né, extraordinário. Então, hoje em dia, a gente não utiliza mais essa nomenclatura dos não operacionais ou dos extraordinários. Então, na verdade, tudo é operacional, tudo faz parte, né, do processo da operação. Tá? O que a gente costuma falar é o grupo de outras receitas ou outras despesas. Mas a gente não deve usar a nomenclatura de receitas e despesas não operacionais. Hoje em dia, tudo é operacional, né?
né? Então, não existe essa nomenclatura, tá? E uma outra característica que a gente também tem que atentar é a classificação das despesas quanto à natureza ou função. Vocês lembram do que vem a ser isso daí? Despesas quanto à natureza ou despesas quanto à função. Estão lembrados, meus amores, do que vem a ser isso? Isso é uma coisa levemente confusa na minha mente. Uma é mais específica, se refere à atividade em si, e outra só segue aquelas definições básicas da DRE. Acho que só joga tipo, despesas operacionais e deixa algo mais amplo. Uma é classificando as Mas nunca sei qual é despesas qual. quanto à função. O que vem a ser essa classificação quanto à função? É a classificação delas dentro dos grupos, né? Vendas, comerciais, administrativas, financeiras. Então, existem... E o MEP? Então, existem o quê? 5 grupos, né? As comerciais, as administrativas, financeiras, né? O MEP, enfim. Então, esses grupos, ou nestes grupos, a gente vai classificando as despesas. Isso é o que a gente chama de classificação quanto à função. A classificação quanto à natureza, ela não vai ter nenhuma alocação. As despesas, elas vão ser apresentadas quanto ao que elas são de fato. Então, o que é salário, o que é depreciação, o que é aluguel é aluguel, o que for, entendeu? A gente vai, coloca tal como elas são. O que é energia elétrica vai ser energia elétrica. Porque o que acontece? Quando a gente classifica isso quanto à função, você tem lá o salário. Mas parte daquele salário é custo, parte daquele salário é despesa administrativa, parte daquele salário é despesa de venda. Então, quando você classifica por função, o salário ele é departamentalizado. Quando a gente trabalha por função, a depreciação é departamentalizada. Parte é custo, parte é operacional, enfim. Então, o CPC 26 nos diz que quando na DRE que a gente apresenta, que a gente publica, as despesas elas são apresentadas quanto à função. Ou seja, despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas e por aí vai. Mas é preciso que a gente faça, tá certo? Uma conciliação entre as despesas apresentadas por função e as despesas apresentadas quanto à sua natureza. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, esse quadro vai ter exatamente isso. Na parte de baixo desse quadro, eu vou ter as despesas quanto à natureza. Então, na parte de baixo, conseguem enxergar? É porque eu não consigo mais aumentar. Mas aqui tem, custo dos produtos vendidos, vendas gerais e administrativas, tributárias. Então, o que vocês estão enxergando aqui embaixo é a despesa tal como ela se apresenta na DRE, na parte inferior desse quadro. E que o somatório é 248 milhões. Na parte superior desse quadro, eu vou enxergar essas despesas reapresentadas quanto à sua natureza. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, gastos com pessoal, a quarta linha. Deixa eu ver se eu consigo, né?
Aqui, ó. Gastos com pessoal. Então, esses gastos com pessoal, eles vão aparecer isoladamente. Agora, quando eu trabalho por função, parte desse gasto é custo, parte desse gasto é despesa com venda, parte desse gasto é despesa geral e administrativa, e por aí vai. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a depreciação. Então, a depreciação é um valor cheio, mas aqui ele vai estar também departamentalizado. Então, parte é custo, parte é despesa com venda, ou seja, eu vou ter as alocações das despesas em relação aos centros de custos lá, né, que vai gerar a função. E o valor final, evidentemente, é o mesmo, né? Então, aqui eu vou ter 248 e aqui também da mesma forma. O que vai mudar é a forma de apresentação. Turminha, deu para entender? Deu para compreender? Tá claro? No caso, no setor privado, a gente apresenta por função, é isso? É, isso. E no público? A mesma coisa, vai para a natureza. Meu amor, não tenho a menor ideia. Não sei nem para onde vai a área pública. Olha, pense numa contabilidade que para mim é intraduzível, incompreensível, irreal, Eu concordo, muito doida. eu concordo. É uma coisa assim que um dia eu vou entender. Eu tenho fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas por hora, meu amigo, eu toco. Sabe Minha quando mente dominó, diz que quando lá é você o contrário, é por natureza, mas não tenho certeza. Depois eu vou olhar isso aí. Após pergunta de amanhã, porque assim, eu não sei como é que vai, não. Eu nunca entendi a área pública. Eu confesso a você que é uma coisa assim, para mim, é um mistério, assim, entendeu? Eu nunca consegui entender. É muito chatinha ela, vamos combinar. Eu concordo, eu concordo. Mas paciência. E aqui a DRE, conforme a Lei 6.404, né? Eu vou ter, então, a abertura da DRE. Na DRE, pela Lei 6.404, repare que ela começa com a receita bruta, olha aqui, tá vendo? E no CPC 26, a gente não tem a receita bruta, já começa pela receita líquida, né? Mas na DRE a gente vai ter isso, receita bruta, as deduções, aí vem o lucro bruto, né? O conjunto aí da despesa com venda financeira, etc. e tal. Aí vai ter o lucro ou prejuízo operacional, o campinho das outras receitas e outras despesas, né? O resultado antes do imposto de renda, né? O resultado após o imposto de renda e antes das participações. E aqui as participações com debêntures, com empregados, administradores e partes beneficiárias, que são os 4 tipos de participações previstas, né? E aí o lucro líquido do exercício. Então, essa é a estrutura da DRE de acordo com a Lei 6.404. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. E aí, a demonstração do resultado abrangente, tá? Que a gente não vai ver exatamente hoje, porque é bastante extenso, né? E a gente vai estudar isso com bem muito detalhes, com bem muito cuidado, na nossa próxima aulinha. Aí, na nossa próxima aulinha, a gente vai entrar na DRA, item por item, e vai ter como estudo de caso a Petrobras. Ok, pessoal? Ok, professora. Tudo certo? Dúvidas? Tranquilo? Amores? Tranquilo. Tão viva.
Pessoal, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação de vocês, tá certo? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Até, Beijo para professora. vocês. Sim, Super e alguma previsão sobre quando Então, haverá deixa a eu orientação? a gravação.